Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 5. Nós vamos expor esse texto tão especial da Palavra de Deus. Nessa série eu quero agradecer você que está nos visitando nesta noite. Seja realmente muito bem-vindo. E o tema da mensagem de hoje é conselhos para uma vida equilibrada. Eu vou estar também, por questões aí de nossa escala, falando também na próxima quinta sobre um ponto que eu vou estar citando aqui entre vocês. Uma literatura sapiencial, ela é caracterizada por conselhos bastante práticos para a vida. O sábio, né, no caso aqui no hebraico Gohelet, né, o mestre, é o pregador, é aquele que observa as coisas na vida, no mundo. Por isso que você vai encontrar muito em Eclesiastes a expressão vi, observei. Tudo isso para demonstrar de que a sabedoria bíblica não é uma sabedoria que é fruto de um arrazoado teórico. A sabedoria bíblica é fruto de uma percepção, de uma observação da realidade. E o pastor Léo foi muito feliz na quinta-feira passada ao apresentar aqui uma exposição sobre os males da vida. A vida, eu não sei se você sabe disso, mas a gente sofre muito na vida, né? A gente não tem tudo que a gente gostaria de ter na vida. A gente lida com opressões na vida. A gente lida com muitos absurdos na vida. E a gente precisa ter muita humildade para pedir ajuda, para se amparar junto com o irmão. E o pastor Léo trouxe aqui aquele texto que geralmente a gente ouve em casamento. Eu mesmo já preguei em vários casamentos, e é possível de ser pregado. Mas o melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O contexto original é de uma jornada de vida. É numa caminhada. A gente precisa de amigos. Não é só o compositor da MPB que dizia, eu quero ter 1 milhão de amigos. Nós também queremos e precisamos de amigos na caminhada. Tem que afastar mais ou está tranquilo o som? Isso. E vimos aqui então da necessidade que a gente tem de caminhar junto com alguém e de ter também uma consciência, e o pastor Léo terminou falando sobre isso, de que é melhor ser pobre e sábio do que ser rico e tolo. E aí nós vamos seguir nessa linha de conselhos práticos, só que agora eu acredito que a palavra de ordem dessa porção é a palavra equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. E eu separei então, respeitando a estrutura do texto, nós precisamos de ter equilíbrio naquilo que a gente fala. Nós precisamos ter equilíbrio no que diz respeito às nossas finanças. Fala a Deus, né? E precisamos ter equilíbrio também no que diz respeito aos valores da vida, aos princípios da vida, ou na linguagem que eu vou estar usando, no desfrute da vida, dos benefícios do nosso trabalho debaixo do sol. Então acompanhe aí na sua Bíblia esse texto, Eclesiastes capítulo 5. Ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração
impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque os sonhos vêm do muito trabalho e o falar do tolo vem das muitas palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano. Por que provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das tuas mãos? Porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias. Por isso, teme a Deus. Se vires opressão de pobres e perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso, pois quem está em posição elevada tem um superior sobre ele, e sobre ambos há outros em posição mais elevada. O proveito da terra é para todos, e até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com lucro. Isso também é ilusão. Quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que os consomem. Que proveito tem seu dono, a não ser contemplá-los com os olhos? O sono do trabalhador é doce. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há um grande mal que vi debaixo do sol: riquezas que foram guardadas por seu dono para a sua própria infelicidade. Se as riquezas dele se perdem num infortúnio, não deixará nada para o filho que lhe nascer. Como saiu nu do ventre de sua mãe, assim também se irá. Não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Isso também é um grande mal. Assim como o homem vem, assim se vai. E que proveito terá por ter trabalhado para o vento? E por haver passado todos os seus dias nas trevas, com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimento? Aqui está o que concluí. O bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte, alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus, pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Amém? Diga: Deus, me mantenha atento, Deus, à sua palavra. Que eu nesse momento me esqueça de qualquer tipo de preocupação. Eu sou um privilegiado de estar na tua casa nesta noite para ouvir essa palavra. Usa o teu servo, usa mim, eu oro. E que em nada, meu Deus, possamos ter qualquer empecilho o suficientemente forte para nos fazer esquecer e descuidar da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Minha gente, eu pensei numa grande ideia nesta passagem, para ser bem fiel àquilo que o texto nos oferece, e eu sintetizei nessa frase: a vida do crente deve ser marcada pelo equilíbrio, no desfrute de todas as bênçãos recebidas por Deus. É preciso ter equilíbrio, é preciso receber as coisas de Deus numa perspectiva muito correta, para a gente não se ver, por exemplo, vivendo uma vida exagerada, uma vida sem controle. Nós vamos usar algumas expressões nesta noite que nos são assim muito próprias, e contextos que nos são muito próximos. E eu quero realmente abrir meu coração para vocês à luz da palavra de Deus, e quero que você se abra também para ser tratado
pelo próprio Deus, o Deus da palavra. Os primeiros 7 versos falam sobre a primeira área do equilíbrio, que é o equilíbrio nas palavras. O contexto aqui é um contexto de culto. Então essa coleção de conselhos práticos inicia-se então com uma orientação no contexto de culto. Almeida século 21 diz: ser reverente quando fores à casa de Deus. A revista é atualizada, mais clássica: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A ideia de vigiar o pé ou guardar o pé é ter cuidado com o modo de agir. É agir de maneira correta no culto público, quando fores à casa de Deus. A ideia aqui é de alguém que se aproxima da casa de Deus e o faz de uma maneira assim despreparada, e o faz de uma maneira irresponsável. O texto diz: é melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, e vai ter essa relação de ouvir os sábios. Ouvir, o verbo ouvir no original é obedecer, não é apenas escutar. E a ideia dos tolos, que só sabem falar, falar e falar. Por isso que eles agem sem reflexão. Versículo 2 diz: não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu, tu estás na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. A relação entre cultuar, oferecer sacrifícios no versículo 1 tem a ver com a proposta bíblica, amados, de que culto é entrega. Ninguém deveria vir ao culto para receber algo. Nós devemos vir ao culto para entregar algo. Nós prestamos o culto a Deus. Ah, pastor, mas a gente recebe também. Recebe por consequência. Mas eu gosto de reparar aquilo que a gente percebe aí na mídia, não é? Venha receber a palavra de Deus. Deus tem uma bênção para você, convidando para o culto. Mas a perspectiva bíblica de culto é: venha entregar a sua vida a Deus. Culto é entrega. Qual é o primeiro registro de culto formal na Bíblia? Gênesis 4, 3 a 5. Precisa lembrar? Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe da terra uma oferta ao Senhor, um culto. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus olha primeiro para o adorador e depois para a oferta. Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, culto é entrega. Deus olha o coração do ofertante, não necessariamente a qualidade ou a abundância daquilo que ele oferece. Muitas vezes nós vimos a casa de Deus para prestar a ele um culto da nossa tristeza, um culto da nossa dor. Tem gente que fala: pastor, eu não vou na igreja porque senão vou ficar chorando o tempo todo. É aqui mesmo que você tem que vir, é o seu culto. O autor aos Hebreus vai dizer em sacrifício de louvor. E sacrifício de louvor é isso, é fazer algo que está lhe custando muito. Davi vai dizer numa ocasião: não entregarei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Tá? Então o texto nos adverte, amados, de 2 equívocos muito comuns aos que fazem votos diante do Senhor. Versículo 2: não te precipites, a precipitação, e nem seja o teu coração impulsivo para fazer alguma promessa alguma na presença de Deus. É a impulsividade.
Provérbios 15:8 vai dizer que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. É importante que você entenda que é preciso ter muita prudência no falar, até mesmo porque você fala aquilo que está cheio o seu coração. Mateus 12:34, Jesus dizendo: o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Você não pode ser precipitado com a boca e nem impulsivo em fazer promessas para Deus que você não tem condições de cumprir, porque Tiago 1,19 vai dizer de que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar. E se isso não fosse o bastante, Provérbios 10:19 diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Amados, versículo 3, os sonhos vêm do muito trabalho e o falar do tolo vem das muitas palavras. Diante de Deus sejam poucas as tuas palavras. Venha com o coração disposto a ouvir. A tolice está intimamente ligada a quem fala muito. E quem fala muito corre o risco de votar diante de Deus algo que demanda muito de si para cumprir. Aí é o versículo 4. Quando fizeres algum voto a Deus. Por que é quando fizeres? Porque nunca foi obrigado no Antigo Testamento, nem no Novo, e nem nos nossos dias, não é obrigado você fazer voto ao Senhor. Você faz se você quiser. Agora, quando fizer algum voto, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. Deuteronômio 23:21 vai dizer: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. É melhor, amados, versículo 5, não fazer voto do que fazer e não cumprir. É mister que você seja sincero diante de Deus. E às vezes eu conto aqui algumas histórias e parecem anedotas, mas são realidades. Você pede um carro a Deus para vir à casa dele, para cultuá-lo, para participar das visitas às terças-feiras, aos cultos nos lares, para servir aos seus irmãos, e você usa esse carro para viajar todo final de semana, deixando de estar na casa de Deus cumprindo as suas responsabilidades. É melhor não votar do que votar e não cumprir. E outras realidades mais. Jacó, por exemplo, quando fugia do seu irmão Esaú, Gênesis registra isso, ele diz: olha, se eu voltar em segurança, certamente darei o dízimo de tudo. Nós não temos o registro do cumprimento desse voto, mas acredito eu de que esse voto tenha sido feito de maneira muito cuidadosa. Voto. Sua postura diante do culto. Não fale ao mensageiro, e aí nesse caso aqui, mensageiro é o pastor, é o líder do culto. Versículo 6. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro de Deus, que foi um engano. Por que provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das tuas mãos? Porque quando os sonhos se multiplicam, e você tem muitos sonhos, também se multiplicam as palavras vazias, e Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, que a nossa oração não pode ser cheia de palavras vãs. A King James vai traduzir assim o versículo 7. Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas
insensatas. Provérbios 20, 25 vai dizer: laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos. Pare para pensar. E aí essa sessão, no versículo 7, termina: por isso, teme a Deus. Eu disse isso recentemente a uma pessoa. Estava muito constrangida, chateada em relação a uma situação de pecado. Eu disse: olha, nós devemos considerar o seguinte: o maior pecado foi contra Deus. Teme a Deus. Se a gente considerar essa perspectiva de temer a Deus, nós vamos levar muito a sério aquilo que nós falamos no culto, aquilo que nós cantamos no culto. Porque aí nós vamos entender de que em qualquer ato cultual, religioso, nós não podemos agir de maneira impensada, tola e leviana. Talvez seja isso que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 12, que nós devemos apresentar ao Senhor um culto racional. Um culto que é fruto de uma reflexão lógica, segundo o original. Claro que não diz respeito à lógica só de razão, é lógica também no sentido de genuinidade, de algo que seja genuíno, algo que seja verdadeiro, algo que realmente seja sincero. Tudo isso está envolvido na ideia de culto racional. Mas eu quero destacar isso daqui logo de cara para você. Aquilo que você fala, canta no ambiente de culto, você pode não levar a sério, mas Deus leva. Então preste atenção. Preste atenção. Sejam poucas as tuas palavras. Esteja atento àquilo que está se propondo. Teme a Deus. Teme a Deus. Salomão prossegue quando fala sobre a segunda porção, 8 a 17, o equilíbrio nas finanças, ou no modo como encaramos a situação financeira, no sentido macro, no sentido de sociedade, mas também no que diz respeito ao nosso contexto familiar, no micro também. 8. Se vires opressão de pobres e a perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso. Salomão está dizendo: olha, se você vê gente passando necessidade, sendo oprimida, sendo perversamente e violentamente tirado ou privado do direito e da justiça, não fique surpreso com isso, porque infelizmente isso é comum. Quem está em posição elevada tem um superior sobre ele, e sobre ambos há outros em posição mais elevada. A sociedade ela é hierarquizada firmemente. Isso não é apenas, amados, os nossos dias, absolutamente. Independente do sistema de governo, de organização social, a exploração dos pobres sempre esteve presente. E isso não foi por causa das estruturas políticas, mas por um dos efeitos da natureza pecaminosa. O próprio Jesus disse certa feita: os pobres sempre tendes convosco. A ideia não é de um fatalismo ou de algo que deveria gerar uma acomodação. É assim mesmo, não. Até mesmo porque, amados, se vires opressão de pobres, não te surpreendas. Mas eu fico a pensar, e essa pergunta me veio enquanto estava estudando esse texto, laborando: o que está acontecendo com a igreja de Jesus em nosso tempo, que está demorando para ver isso? O pastor Léo nos trouxe a mensagem do capítulo 4, versículo 1: olhei novamente e vi toda a opressão que é debaixo do céu, vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador, o poder está do lado dos seus opressores e eles não têm consolador. Mas muitas vezes a gente não vê por quê.
Por várias razões. Uma delas, a ideologia tem cegado muitos crentes. E aí a gente começa a defender os nossos pensamentos, a ideologia dos homens, e a gente se esquece de defender o próprio Evangelho do Senhor Jesus. Todos, amados, preste atenção aqui, entra governo, sai governo, no mundo inteiro é assim. Todos que aspiram ao poder querem ou manter ou ampliar suas riquezas. Alguém do passado tinha razão ao dizer: o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Aquilo que a gente está vendo na Venezuela é o coração do homem. E não fique de maneira alguma assoberbecido ou assombrado se quando houver a troca de poder, daqui a alguns anos acontecer a mesma coisa. Não há, amados. Salomão pontua aqui a respeito da riqueza, o proveito da terra para todos, e até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, versículo 10, nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso é ilusão, isso é vaidade, amados. Perguntaram para o primeiro milionário do mundo, John Rockefeller, quanto vai ser o bastante? Ele falou: apenas mais um pouco. Quanto vai ser o bastante para você? Você já é milionário. Ele disse: apenas mais um pouco. Eu li certa feita um texto de alguém referindo-se a um milionário, dizendo o seguinte: fulano de tal, ele era tão pobre, que só tinha dinheiro. Tão pobre que só tinha dinheiro. Salomão vai dizer aqui, amados, o que Paulo vai dizer ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo 6, 10 a 11. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Repita comigo: desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Amados, tem muita gente boa se perdendo por causa do dinheiro. Do dinheiro não, do amor ao dinheiro. E não precisa ganhar muito, não precisa desejar muito não. Tem gente que se corrompe por causa de R$1. 10 reais. Tem gente, amados, que suborna alguém, ou que pleiteia suborno a alguém por um guaraná, por uma cerveja. Aquela velha história, não? O que você tem? Você tem 10 reais? Não tenho. 50 reais? Não tenho. 5 reais? Não tenho. Mas o que você tem no bolso? É um colírio. Então pinga aqui no meu olho. É receber alguma coisa. O negócio não é o valor. O negócio é receber algo. Receber algo. Isso daqui cabe uma palestra só sobre isso, mas John Wesley ensina 5 princípios sobre as finanças. Repito, eu só vou citar. Primeiro, Deus é a fonte de todos os recursos do cristão. Então, quem lhe dá o dinheiro é Deus. Segundo, os cristãos têm que prestar contas a Deus pela forma como usam o seu dinheiro. Terceiro, os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Quarto, Deus concede dinheiro aos cristãos para que o repassem àqueles que têm necessidade. E ele chega a dizer o seguinte, John Wesley, abre aspas, usar o dinheiro que temos para nós mesmos é roubar de Deus. Fecha aspas. E o último princípio de John Wesley. O cristão não tem mais direito de comprar algo supérfluo para si mesmo do que tem de jogar o dinheiro fora. Em outras palavras, você tem que comprar apenas aquilo que for estritamente necessário. É você olhar para uma vitrine e dizer o seguinte: é bonito,
ficaria bem em mim, mas eu não preciso. A pergunta é, você precisa? Aquele par de sapato, aquele vestido, aquela camisa do time oficial, você vai trabalhar 1 ano para poder pagar a camisa do seu time oficial. É legítimo? Enquanto você vive num país, um contexto tão sério, tão desigual. Salomão questiona aqui a avareza. É guardar dinheiro apenas para o seu orgulho pessoal. Lucas 12, 21, você sabe da história que Jesus conta do louco insensato. E ele vai terminar com uma moral. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Na perspectiva de Deus, o rico não é aquele que concentra recursos, mas é aquele que tem condições de liberar recursos. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6, 17 a 19, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amados, porque versículo 8, quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que consomem. Que proveito tem o seu dono a não ser contemplá-los com os olhos? Porque é o seguinte, se você ganha R$100, você mantém um nível de vida de R$100. Se você ganha R$1.000, você mantém um nível de vida de R$1.000. Aí tem gente que fala, poxa, mas eu não sei mais viver com um nível de vida menor. Sabe, você vivia. Quanto mais dinheiro você tem, mais gasto você vai ter. Vai ter mais gente na sua aba. É isso que Salomão diz. Quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que os consomem. Agora no versículo 12 diz, o sono do trabalhador é doce, é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. A NVI traduziu assim, o sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. O Salmo de número 127, versículo 2, a NVI vai traduzir assim, porque Deus dá aos seus amados o sono. Há muitos amados que perdem suas riquezas com a mesma pressa que as ganham. E ficam sem ter o que deixar para a posteridade. É isso que Salomão vai estar dizendo no verso seguinte, aqui no versículo 13. Há um grande mal que vi debaixo do sol. Preste atenção aqui, lupa nesse texto. Riquezas que foram guardadas por seu dono para a sua própria infelicidade. Se as riquezas dele se perdem no infortúnio, o que é infortúnio? Uma enchente, uma enfermidade, não deixará nada para o filho que lhe nascer. A Nova Versão Transformadora traduziu assim, se o dinheiro é colocado em investimentos arriscados e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar os filhos. Em outras palavras, amados, esse texto não é contra a poupança, não é contra o investimento. Esse texto é contra a avareza. É você guardar o seu dinheiro muitas vezes com usura no banco para faturar juros. E tem gente que é assim. Tem gente que passa fome para guardar dinheiro no banco. Tem gente que o filho se veste com roupa rasgada para ele ter dinheiro no banco. Vai fazer a compra e faz a compra dos produtos de terceira, de quarta e quinta categoria
porque quer olhar todos os meses no contra-cheque ou no comprovante do banco e dizer: eu tenho em minha conta tantos bens, folga-te, regala-te. A mesma história de Lucas que Jesus compartilhou. A ideia, amados, é o seguinte: o melhor investimento que você faz é em pessoas e enquanto eles estão em vida. É pagar um curso para o seu filho hoje. É investir numa casa própria que seja, mas fazendo um planejamento e agir, ao invés de ficar guardando. Sabe por quê? Você não sabe o dia da manhã. A vida tem uma dura lei. Ninguém consegue levar nada desse mundo. Eu ainda não encontrei um caixão com gavetas. Ainda não vi. É isso que Salomão fala. Olha só, acompanhe comigo aqui. Aqui comigo. 15. Como saiu nu do ventre de sua mãe, assim também se irá. Não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Isso também é um grande mal. Assim como o homem vem, assim se vai. E que proveito terá por ter trabalhado para o vento? E por haver passado todos os seus dias nas trevas, com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimento? Amado, preste atenção aqui. Você vai ficar cuidando de neto a vida inteira? Já era para o seu filho, já era para ele tomar uma tenência na vida, uma atitude, um trabalho, mas você pode estar aposentado, você pode estar desfrutando da sua vida com o seu cônjuge, mas não faz. Por quê? Porque você tem que investir com sofrimento, doença e aborrecimento. Para quê? Trabalhar para o vento. Sabe o que é trabalhar para o vento? É não ter efetividade naquilo que se faz. E aí, você vai juntando dinheiro, você vai gastando dinheiro, você vai comprando coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você não gosta, e um dia você vai morrer. E, versículo 15, saiu nu do ventre da sua mãe, e assim também se irá. Que é a mesma coisa que Jó diz em Jó 1:21, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer a Timóteo, mais uma vez, eu tenho que dizer, 1 Timóteo 6:6-9. É grande ganho, é piedade com contentamento. Repita comigo a palavra contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Por isso que o Thomas Tronco, que é um dos auxiliares do Marcos Granconato, vai dizer: o fato é que terminar a existência sem o aproveito ou o proveito do seu trabalho coloca o homem diante de um enigma a respeito do sentido da vida. Porque você vai chegar ao final da sua vida dizendo: e aí? Vivi para quê? Fiz o quê? Eu tenho o quê? Eu não estou falando, amados, olha para mim, só de bens materiais, muito pelo contrário. Eu estou falando de conquistas. Eu estou falando de algo para você. Eu estou falando de investimentos no reino de Deus. Eu estou falando de missionários que são sustentados por você. Meu pai contava essa história toda a campanha de missões. Então, essa história está muito aqui na minha mente. Faleceu um senhorzinho numa rua, vivia isolado, ninguém sabia da vida dele. Morreu sozinho, não tinha ninguém.
A vizinhança se reuniu depois para ir na casa dele, para ver o que ele tinha. E viu uma casa, uma mobília simples. Na sala, um caixote. No quarto, uma esteira. Mas no quarto havia um mapa mundi enorme. E aí embaixo estava escrito o seguinte: não me importa ter uma esteira para dormir e um caixote para me assentar, enquanto o Evangelho estiver sendo pregado no mundo. Não entenderam? Mas foram revirar o caixote. Ao mexerem no caixote, dezenas e dezenas de cartas missionárias, de missionários do mundo inteiro agradecendo pela fidelidade daquele homem no sustento fiel das suas necessidades. Era um homem rico. Esse é o sentido verdadeiro de riqueza. E por fim, amados, equilíbrio no desfrute da vida. Salomão diz: aqui está o que concluí. Tá claro? Ele está concluindo. O bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho. A palavra duro trabalho aqui no original é labuta, esforço, trabalho que é resultado de muito esforço, debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa: comer e beber, necessidades básicas. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, porque Deus dota alguns de riquezas, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Presente de Deus. 9 vezes no livro de Eclesiastes, Salomão fala que as riquezas são prejuízo. É problemática. Mensagem de quinta que vem, venha que você vai estar ouvindo isso. Uma vez apenas. Nesse texto, Salomão diz que a riqueza é presente de Deus. Agora, versículo 20 diz: pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. É aquele popular, amados: o que é bom dura pouco, bem pouco. Então aproveita os melhores momentos. Como é do seu estilo sapiencial, Salomão conclui com uma observação prática: comer e beber. É a mesma ideia de Jesus em Mateus 6, 31 e 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, se segura na cadeira, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que estas coisas? Comer, beber e vestir vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O versículo 18 fala que a recompensa do homem, amados, é comer, beber e desfrutar o resultado do nosso pesado trabalho. Isso já é a nossa parcela, a nossa porção escolhida. Fala que aqueles, amados, preste atenção, a quem Deus confere riquezas. Aí você deve estar pensando: mas pastor, riqueza é dom de Deus? É. E até mesmo para os ímpios. Tem gente que é ímpia, não vai reconhecer nunca, mas só é rica por conta da bênção de Deus. Ah, pastor, prova isso na Bíblia. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Ah, mais um texto, esse é pouco. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Agora, mesmo aqueles, amados,
Versículo 19: a quem o Senhor reparte ou compartilha da capacidade para desfrutar de riqueza, deve se alegrar. Isso é um presente, mas deve se lembrar de que é tudo muito breve. E raramente essa pessoa reflete no fato de que a vida é curta demais. Esse é o sentido do livro do Douglas Wilson, Alegria no Limite das Forças. Olha para mim, amados, a alegria na vida, ela é muito breve. Nós somos alegres o tempo todo, mas nós estamos alegres poucos momentos. Nós passamos momentos de alegria, raros. Por isso aproveita. Nascimento de um filho, uma nova oportunidade de trabalho. Se alegre, celebre, mas mantenha essa vozinha do Espírito Santo acordada no seu ouvido. Desfrute a alegria no limite das suas forças. Você é alegre, mas nem sempre está alegre. Nem sempre. Nem sempre. É duro, mas é verdade. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Aplicações outras aí, grande Caio. Há muita badalação nos nossos cultos, pouco quebrantamento. Há votos mentirosos sendo ditos nos cânticos e entrecortados nas mensagens do púlpito. Nós temos de chorar mais. Ficou um textão, mas não consegui. Fui escrevendo, pensando. Muita badalação. Mas o culto ao Senhor tem que ser o seguinte: poucas palavras, muito choro, quebrantamento, contrição. Você precisa aprender a ler a Bíblia contra você. A favor é fácil. Deus disse através do profeta Amós 5, 21 a 24: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Eu olho para esse texto, amados, eu me esbofeteio com ele. Deus está dizendo, já pensou? O pastor Amós, ele era um boieiro, cultivador de sicômoros. Deus manda dizer para vocês: eu odeio as vossas festas, e os vossos cultos fedem. E ainda que vocês ofereçam holocausto, sacrifício, eu não me agrado de nada. Outra coisa, para de cantar. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos. Eu não quero ouvir mais. Eu quero juízo correndo. Quero que vocês façam o que é certo. Guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Atitude de coração. É isso que Deus quer. Porque Deus não precisa de adoração. Deus quer adoradores. Não é isso que João 4 diz? Deus procura adoradores e não adoração.
Outra aplicação, na mesma linha. Deus nos conclama a sermos verdadeiros em nossas palavras. Em meio às palavras expressamos nossas reais motivações. Cuidado com o que você fala e canta. Essa semana que passou eu li o livro Cante, do Kate, da Christian, um casal de irlandeses. Um livro formidável. Ele vai dizer o seguinte: através dos séculos o povo de Deus tem em sua imensa medida aprendido a fé por meio do que cantavam juntos. E ele fala uma coisa muito interessante: como uma boa comida para a alma no domingo, e você verá sua alma crescer e florescer durante a semana. Como uma boa comida para a alma no domingo, e você verá a sua alma crescer e florescer durante a semana. É fato, amados e amadas, e Kate e Christian vão citar isso, que o que deve tornar prazerosa a nossa adoração não é a novidade, a beleza estética, mas é o objetivo. Deus é deleitosamente maravilhoso e nós aprendemos a nos deleitar nele. É isso. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Outra aplicação, Caio. Há no mundo uma desigualdade que jamais será extirpada, amados. Presta atenção, jamais. Trata-se de algo que tangencia qualquer governo humano. Hoje nós estávamos discutindo uma questão disso num grupo, e eu estava falando isso e estabelecendo esse ponto, não é? E nesse grupo estava até o pastor da nossa primeira dama. E reforcei essa ideia. A igreja precisa ser do alto. Não pode ser da direita nem da esquerda. Até mesmo porque quem estudou aqui ciências sociais sabe dessa frase de Thomas Hobbes no seu livro O Contrato Social: o homem é o lobo do próprio homem. A sociedade existe, há contratos na sociedade, o Estado existe para tentar limitar ou controlar a impetuosidade do homem, que é sempre matar o outro homem. A essência do homem é prejudicar o outro. E no afã de ganhar dinheiro e de ter poder, Douglas Wilson vai dizer: o homem trabalha arduamente para adquirir dinheiro. E aí ao final da vida ele descobre que foi o dinheiro quem o adquiriu. Sabe por quê? Caio, a morte nivela todos os homens por baixo. A taxa de mortalidade continua inalterável ao longo dos anos. Todos que nascem, um dia morrerão. Quer você queira, quer não. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas, para a gente ficar com uma esperança, Apocalipse 1:18 vai dizer que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Então, todos morreremos, mas nem todos permaneceremos mortos. Estaremos ressuscitando para a vida, e a vida com Jesus em abundância. E por fim, o nosso trabalho debaixo do sol tem de ser desfrutado acima do sol. E esse seria o evangelho no livro de Eclesiastes.
Se você viver Eclesiastes apenas na perspectiva do debaixo do sol, você não vai compreender o livro e nem a importância do livro na mensagem global da Bíblia. O meu trabalho, amados, deve ser desfrutado acima do sol. Se a gente encontrar algum sentido na vida, tem que ser assim. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, olha o comer e beber de novo, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Mas aí, finalizando, Caio, soltando essa última frase, a vida do crente deve ser marcada pelo equilíbrio no desfrute de todas as bênçãos recebidas de Deus, em relação à nossa postura no culto, ao equilíbrio que a gente deve ter com as palavras, com os votos que fazemos diante de Deus, dos compromissos que assumimos quando cantamos, porque a questão, amados, não é você me ouvir aqui nessa noite e parar de cantar, e parar de votar, e parar de se consagrar. Não, não. O meu incentivo é que você o faça. E o faça muito mais. Só que o faça conscientemente. Mas para isso, talvez hajam áreas da sua vida que precisam de tratamento. Eu quero terminar com uma historinha muito saborosa, muito interessante. Certo dia no mosteiro, morreu um guardião do mosteiro. E foi preciso encontrar um substituto. Então se reuniu todos os discípulos para descobrir quem seria o novo sentinela. O mestre, com muita tranquilidade, falou: assumirá o posto aquele que primeiro conseguir resolver o problema que eu vou apresentar. Então ele colocou uma mesinha no centro da sala e um valioso vaso de porcelana. E o mestre disse: eis aí o problema. Todos ficaram olhando o vaso, tentando adivinhar qual era o problema com aquele vaso. Nesse instante, um dos discípulos pegou um porrete e, para espanto dos demais, destruiu o vaso, a mesinha de centro e tudo. Imediatamente o mestre disse: já temos um novo guardião. Os outros ficaram em crise. Por quê? Por que ele foi escolhido? E o mestre disse: porque ele eliminou o problema. Não importa o quão caro, bonito ou inocente ele aparenta ser, se há um problema, precisa ser eliminado. Tem a ver com a nossa vida? Talvez durante a mensagem você percebeu algumas áreas, algumas questões, algumas posturas que você precisa tomar. Saber qual é o seu problema, elimine-o. Tome atitude. Diga: Deus, eu vou mudar. Eu vou mudar. Vou buscar o equilíbrio nas palavras, o equilíbrio nas finanças e o equilíbrio no desfrute da minha vida. Fazendo isso, eu tenho certeza mais do que absoluta de que, a despeito da brevidade da vida e da fugacidade da vida e dos momentos raros de felicidade e de alegria, você vai poder desfrutar do melhor de Deus, do favor de Deus, da recompensa de Deus no seu dia a dia. Abaixe sua cabeça, meu querido. Abaixe sua cabeça, minha querida. Vamos orar? Vamos orar? O que é que você aprendeu? Qual decisão você vai tomar nessa noite? Eu espero que, através desses conselhos para uma vida equilibrada,
você saia daqui desejoso de colocar em prática tudo isso para a glória de Deus. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Nós é que deveríamos estar aqui nessa noite. Nós é que deveríamos ouvir esta palavra. E é esta palavra que a gente precisa ter como central na nossa vida e na nossa consciência, para a gente definitivamente viver de modo a usufruirmos acima do sol aquilo que temos recebido debaixo do sol. Nos ajude nesse sentido e neste propósito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, amado e amada. Vamos ter um tempo de comunhão, de cantina. Mas antes, ore, diga: Senhor, a vida do crente deve ser marcada pelo equilíbrio no desfrute de todas as bênçãos recebidas por Deus.